A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e a graça do Senhor e a misericórdia dele, que se renova a cada manhã, seja com a tua vida. Eu sou o professor Álvaro e juntos vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, a ti toda honra, louvor e glória. Rogamos pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor nos conceda o entendimento para o estudo dessa lição neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse do teu material de anotação da tua Bíblia e vamos juntos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando então hoje já a lição número 9 do segundo trimestre. Então nós estamos estudando o tema Jesus e o Reino de Deus e a lição de hoje que trata do o que é o Reino de Deus. Um assunto extremamente relevante para as nossas vidas, para compreendermos a extensão e como esse reino se manifesta em nossas vidas. A exemplo disso, eu trago aqui para todos nós, para a nossa meditação, que o próprio povo judeu, a quem esse reino foi inicialmente anunciado, não compreendia corretamente a sua forma de manifestação. Eles aguardavam o reino de Deus de forma política, militar, e até compreensível por ter passado por 430 anos como escravos no Egito, depois subjugados pelo Império Babilônico, Assírio, e finalmente no ministério de Cristo, quando o Império Romano estava no auge, esse povo aguardava essa liberdade tão desejada e aguardava, esperava que o reino de Deus fosse manifesto dessa forma, livrando-os do jugo desses algozes ali. O nosso versículo da lição, que se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 28. Eu convido a todos a fazerem a leitura então em suas casas. Na sequência, nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje, que são conceituar o reino de Deus, relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo e destacar a acessibilidade do reino de Deus a todos. Apenas um lembrete aí para os juvenis. Assim como foi feito na última lição ministrada por mim, solicito então a todos os juvenis que mandem pelo grupo do WhatsApp lá uma foto com as suas respostas às perguntas da lição. Tá? Pode ser da própria revista ou de uma folha, como alguns usam aí, alguns cadernos. Pode também ser a foto do caderno. Ok? E não esqueça de adicionar ali, no momento do envio, uma legenda com o seu nome, identificando o dono daquelas respostas. Ok? Eu aguardo. A título de introdução, então, da nossa lição, opa, esqueci um detalhe aqui. Agora está tudo ok. A título de introdução, o que representa o reino de Deus para você? Responda essa pergunta pessoal para você mesmo, você e Deus. O que o reino de Deus representa para você? Antes de começarmos a falar sobre qualquer coisa da proposta dessa lição, responda para você o que representa o reino de Deus. E em que aspectos esse reino de Deus se diferencia dos reinos deste mundo? Quais são as características do reino de Deus que são totalmente diferentes dos reinos desse mundo? Ok? Pense sobre isso e no decurso dessa lição vai vendo se a sua resposta está alinhada com a palavra de Deus. Na sequência, então, já vamos partir para o Você Sabia? Algumas curiosidades sobre essa expressão reino de Deus, o reino dos céus. Você sabia que a palavra reino
pode ser encontrada 110 vezes, aproximadamente, em todo o Novo Testamento, e que dentro dessas 110 vezes, 53 delas estão só no Evangelho segundo escreveu Mateus. Interessante? E é por esse motivo que esse livro, Mateus, é chamado do Evangelho do Reino. Há pelo menos 3 expressões diferentes na Bíblia para esse reino. Nós encontramos lá em Mateus 3:2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou seja, reino dos céus. Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, segundo. Isso está registrado na nossa leitura bíblica em classe. E Efésios 5:5, pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Terceira expressão diferente utilizada na Bíblia para esse mesmo reino. Ok? Já entrando então no número 1 da nossa lição, eu trago aqui algumas explicações sobre o que é o reino de Deus e já adianto que ninguém melhor que o próprio Rei, Jesus, para nos explicar o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiro registrado em Mateus 13, versículos 10 e 11. Acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Cristo, então, a partir desse capítulo número 13, inicia então uma série de ensinamentos sobre o que se assemelha ao reino dos céus. E não poderia ser de outra forma do que por meio de parábolas. Cristo era mestre em utilizar as parábolas. Então, Jesus começa, então, a partir desse capítulo 13, inicia uma sequência de parábolas assemelhando o reino do céu a coisas, a situações que eram comuns na vida cotidiana para melhor compreensão daqueles que haviam feito a pergunta para ele. Na sequência, então, nós vamos ver sobre quais aspectos essas parábolas são semelhantes ao reino dos céus. E a primeira que eu trago aqui está no Evangelho do Reino, capítulo 13, versículo 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E logo mais à frente um pouco, a instrução do dono do campo aos seus empregados deixai crescer ambos até a ceifa, para que não haja dano ao trigo. Então aqui, nessa parábola, Cristo está assemelhando o reino dos céus a esse homem que semeia boa semente. Interessante aqui é a ação de semear. Nós sabemos que a palavra de Deus que anuncia o reino do Senhor é a boa semente. Mas ela tem que ser semeada. Se ela permanecer estocada ou parada, ela é como um tesouro enterrado que não produz fruto. Então o reino dos céus aqui é assemelhado à boa semente plantada no campo. E a segunda parábola diz respeito ao reino dos céus ser semelhante a uma rede lançada ao mar. Está no Evangelho do Reino, capítulo 13, versículo 47 e 48. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda espécie de peixe. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Então, essas duas parábolas têm algo em comum aqui. Ou seja, o reino do céu está aberto a todos. Está aberto a todos.
tanto boa semente como joio podem estar dentro ali, participando da congregação. A rede lançada ao mar traz tanto peixes bons, que vão para o cesto, como peixes ruins, que são lançados fora no momento adequado. Não é lá no alto mar, em que a rede está sendo puxada, que os peixes são separados. Não? Então, Mateus 7:21, que diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não basta frequentar a igreja, não basta ser achado no meio dos santos, nem mesmo chamar a Cristo de Senhor. Haverá sim uma justa separação. Então, nestas duas parábolas, Cristo está dizendo que no reino de Deus haverá sim uma justa separação. A justiça de Deus será manifestada. Na sequência, então, mais outras duas parábolas. Uma que vai tratar sobre o grão de mostarda, que se encontra no Evangelho do Reino, capítulo 13, versículo 31 e 32. E nos diz: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore. Então, nessa primeira parábola, Cristo está assemelhando o reino dos céus a uma pequena semente de mostarda, em que ele sabia e exemplificou dessa forma, que quando ela é cultivada, ela é plantada e cultivada, ela se torna maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, em que as aves do céu buscam repouso em sua sombra ali, né? Nos seus galhos. Então Jesus traz essa compreensão sobre o grão de mostarda. A fé que deve ser como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda, como nos diz Mateus 17:20. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Muitas pessoas acham que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que Cristo está dizendo é que ela tem que ser como um grão de mostarda, que cultivado, plantada e cultivada, se torna maior do que as hortaliças e chega ao ponto de ser uma árvore. Né? E a segunda parábola, que vai mencionar sobre o fermento, está no Evangelho do Reino, capítulo 13, versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E nessas duas parábolas, então, nós temos aqui uma compreensão da expansão do reino dos céus. Como ele tem que ser cultivado, como ele tem que ser introduzido e da sua expansão. A mostarda, o grão de mostarda, uma expansão contínua até se tornar uma árvore frondosa e o fermento nos indicando aqui a intensidade dessa expansão. E todos que estudam um pouco sobre a expansão do reino do céu, da igreja do Senhor, conseguem ver a ação assemelhada tanto ao grão da mostarda quanto ao do fermento na história da igreja do Senhor. Amém? Na sequência, ainda nesse tópico número 1 da nossa revista, mais duas parábolas estão no Evangelho do Reino, capítulo 13, versículo 44 a 46, que nos diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e em sua alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só, meus irmãos, a compreensão do valor do reino de Deus. Quando nós vemos o sacrifício de Cristo e o que Deus fez, o plano divino da redenção da humanidade, nós devemos valorizar o reino de Deus de uma forma tremenda. Julgando as outras coisas que nós possuímos ou temos como reputamos como importante, assim como Paulo falou, um refúgio, porque
ao tomarmos conhecimento do reino dos céus e daquilo que é reservado a todos aqueles cidadãos desse reino, nós temos que dar o verdadeiro valor. Então, é um grande tesouro, em que a alegria que inundou o coração daquele homem colocou na balança tudo aquilo que ele tinha como mais importante e que foi subjugado, toda essa importância foi subjugada pelo valor do reino dos céus. Que a minha e a tua vida também possa valorizar o reino dos céus dessa forma. E a segunda parábola, semelhante a essa, que o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Ou seja, essas duas parábolas nos traz a compreensão, um texto bíblico de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo mencionando que tudo que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Agora, as coisas desse mundo têm tomado o lugar de Deus na minha e na tua vida? Se tem tomado o lugar de Deus na minha e na tua vida, então o reino dos céus não é esse tesouro tão grande assim e não é essa pérola de grande valor na nossa vida. Vamos pensar sobre isso. Trago aqui então um extrato da nossa revista que fala: quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, sejam elas terrenas ou celestes. E o texto que vai corroborar com essa verdade, em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E aqui essa verdade nos traz a compreensão que todas as coisas, terrenas ou celestes, excetuando Deus Pai, estão sujeitas aos pés de Cristo. Glória a Deus, porque o Senhor está no controle. Amém? É um domínio que não se restringe apenas a um tempo. Então, o reino de Deus não se restringe somente a um tempo. Ele abrange o ontem, o hoje e o amanhã. É um reino eterno. Então, um exemplo aqui do passado, a soberania de Deus julgando e condenando a Satanás que havia se levantado contra o governo do Senhor. Então, foi julgado, condenado e expulso desse reino do Senhor. E atualmente, nos dias de hoje, esse reino se manifesta na minha e na tua vida, de todos aqueles que nasceram de novo. O reino de Deus se manifesta por meio de nós nessa terra. E, futuramente, o estabelecimento do reino milenial de Cristo, o milênio em que Cristo reinará pessoalmente ali a terra. Na sequência, então, já vamos entrar aqui no número 2 da nossa lição, que trata sobre Jesus Cristo e o reino de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério terreno anunciando o reino como algo já real e acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem da salvação. O que eu acho curioso e muito interessante é o fato em que a mensagem não precisa ser mirabolante, a mensagem é simples. A mensagem que João Batista pregava, quando batizava e conclamava as pessoas, era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E assim, no momento em que João Batista é preso por Herodes, Jesus inicia então a sua pregação também, seu ministério, e a mensagem de Cristo era qual? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, porque a mensagem do Senhor é a mesma e continua a mesma hoje, a necessidade do arrependimento a todos aqueles que desejam e reconhecem o valor do reino dos céus e desejam viver nesse reino. Então nós vemos aqui a pessoa de Jesus como centro desse reino, manifestando o reino,
está expressa em Lucas 17, 21. Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus instruindo os seus discípulos, falando, acautelai, porque muitos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Ele é a manifestação do reino dos céus. Ele proclamou esse reino em Lucas capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então, ele é um proclamador do reino em excelência. E Jesus fez chegar o reino do Senhor até nós. Lucas capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. Isso é uma instrução de Cristo aos 70 que foram enviados. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus fez chegar o reino do Senhor a todos. No número 3 da nossa lição, na revista número 3, que vai tratar sobre a mensagem do reino de Deus. As verdades implícitas na mensagem do reino de Deus buscam a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino da redenção da humanidade. Então é necessária a transformação do ser humano. Então essas verdades do reino de Deus, elas pregam a necessidade dessa transformação. O interessante é que muitas pessoas não aceitam muito bem essa transformação. Acham que estão caminhando no sentido correto. Acho que pelo fato de serem boas e de conduzirem a vida de uma forma que não façam mal a ninguém, que sejam honestas ali, são merecedoras de estarem no reino de Deus, né? Mas a Bíblia nos fala em Provérbios 16, 25, que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Ou seja, não é pelas suas boas atitudes. Né? Até existe uma ilustração que nos fala que uma determinada pessoa chegou aos portões do céu e, batendo lá no portão, falou, eu estou aqui para entrar no reino do Senhor. E aquele que a recebeu, então, começou a procurar o seu nome ali e não encontrou e falou, não está relacionado. Não pode entrar. Aí ela falou, como? Em minha vida toda eu pratiquei o bem. Fui uma pessoa boa, honesta. Nunca matei ninguém, nunca falei mal de ninguém. Eu preciso, meu nome está algum engano, que eu tenho que entrar. Aí, então, aquele que o recebeu na porta falou, então esse é o problema. Aqui não é para bonzinhos que não precisam de Cristo. Aqui só entram pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é o que nos diz ali a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Não são as nossas obras que vão nos conduzir até o reino de Deus. Há necessidade da transformação ser efetuada na minha e na tua vida e na vida de todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. É pela graça e misericórdia do Senhor que nós somos salvos. Nenhum de nós é merecedor de nada, mas há um caminho que necessita ser percorrido para que essa transformação seja efetiva na vida do ser humano. Então nós vamos ver agora esse caminho. Então, inicialmente, dar ouvidos a essa mensagem que é pregada. Essa mensagem que é a boa semente pregada e que, ao encontrar abertura nos corações, permite a ação do Espírito Santo de convencimento sobre o pecado, a justiça e o juízo, porque é isso que está registrado na palavra de Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. Não é a minha, não é a sua oratória ou o sentimento, a emoção com que a palavra é pregada que vai transformar o coração ou trazer a outra pessoa uma decisão em favor do Senhor. Não. Essa missão é do Espírito Santo, convencer o ser humano
do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra de Deus, que é essa boa semente, encontra abertura no coração e começa a transformar a vida da pessoa. Então essa transformação gera o que essa placa ali representa. A pessoa para, mas não pode ficar estacionada. Então e nem parada. Ela dá uma estacionada repentina para repensar aquilo que ela fazia na sua vida, aquela necessidade da transformação que a palavra trouxe à sua compreensão, mas também não pode ficar estacionada, né? E nos traz então o arrependimento. Esse arrependimento traz o reconhecimento do pecado. E o reconhecimento do pecado traz a tristeza que é inerente ao erro. Todas as vezes que nós erramos, isso traz uma tristeza ao nosso coração. E o desejo, junto com isso, o desejo de mudança completa no modo de vida, né? Então, esse estágio inicial do arrependimento, por ter tido contato com essa boa semente e a ação do Espírito Santo do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, esse arrependimento vai nos trazer uma momentânea parada para reflexão, mas também não podemos ficar estacionados. A placa ali indica isso, né? Em Mateus 3, 7 e 8, que nos diz: mas vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, isso João o Batista, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que é necessário? Produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra de Deus nos diz que o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, na minha e na tua vida, o arrependimento não pode ser um fato momentâneo. Esse arrependimento tem que produzir frutos dignos da obra do Senhor, do reino dos céus. Ok? Na sequência, o próximo passo é o quê? A conversão. Seguido da conversão, que produz no verdadeiro arrependido um sentimento de pobreza espiritual, de humildade, total obediência e dependência de Deus. Total obediência e dependência de Deus. Então a conversão na minha e na tua vida tem que gerar esses sentimentos. Pobreza espiritual, humildade, obediência e dependência de Deus. Em Mateus capítulo 5, versos 3 e 10, interessante é que nessa primeiro capítulo das bem-aventuranças, da Sermão da Montanha, que vai tratar das bem-aventuranças, a primeira e a última ali, 5, 3 e 10, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, achei muito interessante, porque o reino já é do pobre de espírito e daquele que sofre perseguição por causa da justiça. Então, o reino de Deus é do pobre de espírito. Independente de classe social, independente de poder aquisitivo, pobreza espiritual está relacionada ao reconhecimento da nossa necessidade do Senhor diária e completa. Não somos nada, não temos nada, não levaremos nada. O Senhor é tudo em nós. Amém? Então a conversão tem que produzir esses sentimentos na nossa vida. E na sequência, então, nós já vimos ali o reconhecimento que o caminho que estávamos trilhando não leva a lugar algum senão a morte. A abertura do coração para que a boa semente, que é a palavra do Senhor, venha produzir frutos dignos de arrependimento, arrependimento verdadeiro, e a conversão, trazendo em nós, então, um sentimento de pobreza espiritual, humildade, total obediência e dependência de Deus, seguido, então, da santificação. Então, em seguida, temos a santificação, que é uma caminhada diária e crescente no sentido de quê?
de ser hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Glória a Deus. A santificação é que nós devemos buscar todos os dias. Ao tomarmos conhecimento da palavra do Senhor diariamente, buscando ali o alimento diário nela, ela nos vai exortar uma vida mais santa todos os dias. E por que é necessário? Porque em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, uma passagem muito conhecida de todos nós, nos dá a compreensão sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Entrando então agora no nosso item número 4 da revista, o reino de Deus é para você. Vamos ver o que o comentarista nos coloca aqui. O reino de Deus está disponível a todo ser humano. Basta aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Todos conhecem esse documento? Sim. Mesmo que nós não tenhamos, está escrito ali do que se refere. É um passaporte. É um documento exigido para as pessoas saírem da sua nação e visitarem uma nação vizinha, uma nação próxima ali, uma nação qualquer, né? É um documento que dá o visto de entrada da pessoa nessa outra nação. Vamos tratar aqui então dessa nação como se fossem reinos, né? Então, passaporte é um documento que autoriza alguém sair do seu reino e entrar em outro reino, né? Vamos levar dessa forma. E eu trago a todos então aqui um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que se encontra lá em João, capítulo 3, versículo 1 a 21, que é a passagem que vai trazer a visita de Nicodemos até Jesus à noite. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está lá no versículo 3 e 5. Então, esse é um passaporte que Cristo apresentou para Nicodemos e apresenta para todos aqueles que desejam entrar no reino de Deus. É necessário, para ver o reino do Senhor, nascer de novo. E é necessário nascer da água e do Espírito. A água aqui simbolizada pela palavra do Senhor, que nos purifica dia após dia na nossa caminhada da santificação, e do Espírito Santo, que vai, através da manifestação de Deus em nossas vidas, do selo do Senhor em nossas vidas, nos conduzindo numa caminhada de santidade. Glória a Deus por isso. Que eu e você tenhamos esse passaporte em nossas vidas e anunciemos às pessoas desse mundo que para adentrar o reino do Senhor é necessário nascer de novo. Eu sei que muitas pessoas não vão inicialmente compreender, assim como Nicodemos não compreendeu essa palavra, mesmo sendo um estudioso das Escrituras, não compreendeu essa palavra de Cristo, e é necessário que essa semente seja cultivada no coração daqueles que a gente prega a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na sequência, então, outro extrato da nossa revista. Os que vivem o reino têm o privilégio de possuírem uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e compartilham dessa alegria com todos os que estão próximos. Eu e você compartilhamos da alegria de ser participante do reino de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, os que nos são próximos, aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Interessante aqui, quando fala de compartilhar alegria, eu penso sempre na questão de um festejo, de um aniversário, por exemplo. Quando uma pessoa tem um momento especial como um aniversário, ela quer compartilhar esse momento com as outras pessoas, né? Que lhe são caras ali, que lhe são próximas, né? E que têm um significado em sua vida.
Então, por falar em aniversário, vamos pensar numa seguinte situação. O que a grande maioria das pessoas fazem ao receber um grande presente? Literalmente, receber um presente. Acabei de entregar um presente. Qual é a primeira reação? Qual é o primeiro ato a ser realizado pela pessoa que recebe um presente? Quais são as primeiras palavras da pessoa que recebe um presente? A grande maioria vai falar obrigado, obrigado, obrigada, né? Mas o que significa obrigado, obrigada? Obrigado ou obrigada, no dicionário, é aquele que se sente devedor, ou agradecido e grato por algo que recebeu. A grande pergunta está registrada em Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? O que eu e você temos dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Por todos os presentes que temos recebido do Senhor diariamente? O nosso obrigado ao Senhor tem significado? Tem significado em nosso coração, um coração compungido a agradecer ao Senhor não somente em palavras, mas nas obras que glorificam o nome do Senhor, porque a glória é dele, não é nossa. Eu e você possamos meditar sobre isso e reconhecer a necessidade de ser grato a Deus todos os dias e manifestar essa gratidão através da nossa vida diária. Muito mais com a nossa prática de vida, com o nosso caminhar, do que com as nossas palavras. Um ditado popular muito conhecido, que a palavra convence, mas é sim o exemplo que arrasta. Glória a Deus. Pensemos sobre isso. Concluindo então a nossa lição, a mensagem do Reino de Deus é impactante e promove mudanças na vida daqueles que a vivem. Hoje somos nós os arautos desse reino, anunciando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus por essa tão grande e nobre missão que Deus nos confiou. Se todos nós lembrarmos do texto bíblico, os anjos desejaram isso. E o Senhor entregou a cada um de nós sermos arautos desse reino nessa terra. Que a nossa vida possa espelhar e cumprir essa missão. Glória a Deus. Encerrando então essa nossa lição de hoje, eu agradeço a todos que aqui estiveram e rogando a Deus que as suas copiosas bênçãos sejam sobre a tua vida, da tua família e de todos aqueles que lhe são caros. Glória a Deus. Amém.